Foi candidato de novo em 86, depois em 88, né? São duas eleições distintas, né? 86 deputado e 88 prefeito, foi quando o Tricano se elegeu, Luiz Barbosa segundo e Pedro Jaro vice, né? 20.400 Tricano, 15.300 o Luiz e 10.800 o Pedro. Definiu ali os três primeiros, né? Mas você ficou no segundo time, do terceiro, do quarto ao oitavo, né? Foram 8 candidatos à eleição, né, rapaz? Que coisa, 8 candidatos na eleição de 88. E depois você não participou de 90 a 92, mas em 90 a 92 você ficou... Bom, depois você tem a eleição de 94, você foi candidato de novo, foi aquela eleição de duas eleições numa só, né? Que loucura, né? Como é que foi essa eleição? Peraí, 94 já estão aí 30 anos atrás, dá para dar uma esquecida assim. Aquela eleição que não valeu a primeira eleição, que teve uma segunda eleição, você participou daquilo e você teve um desempenho interessante. Anularam a anulação, lembra disso? Exato. Foi aquele rapaz que jogava vôlei. É o Bernard, né? Bernardo, saque nas estrelas. Esteve na redação nessa época. Ele se elegeu na primeira e não se reelegeu. E não se elegeu na segunda. Mas nessa eleição você fez, na primeira eleição, na que cancelaram, você fez 6.511 votos. E na segunda, ao contrário dos outros, que aumentaram 100 votos, 50 votos, ou o próprio Bernard, que diminuiu a votação, e você foi para 8.600 votos, praticamente. Você arrumou 2.000 votos a mais na segunda eleição. Exato. Tem uma estratégia nisso? Como é que aconteceu? Porque alguns mal repetiram o voto. Né? Os nossos candidatos, nessa eleição... Eu acho que eles viram que eu tinha mais condições, né, de eleger e o pessoal... E deu-se ampliado. E nessa eleição de 94, esses 8.000 votos te deram alguma... Como é que ficou? Em 94, não lembro bem. Você chegou a ocupar o mandato? Não, né? Em 94 você foi deputado federal por 3 vezes num período, em um mandato, né? Num mandato eu Num fui mandato 3 você vezes, ocupou 3 vezes. Juntando tudo, dá pouco mais de quase 7 meses. 7 meses de deputado. E Mas, nesses olha, 7 meses... não me arrependo não, olha aí. E nesses 7 meses você sempre o mesmo deputado saindo? Eu lembro que uma vez foi o Lacerda, né, que morreu. Primeiro saíram, eu era o quarto suplente. Saiu o Dornelles para ser ministro. Você deu uma de Malhaz ali, né? O Malhaz morria, gente. No meu não morreu ninguém, não. Pelo menos agora, depois morreu sim. Primeiro, Dornelles, ministro. Aguinaldo Timóteo, que se elegeu vereador, preferiu ficar 4 anos como vereador do que mais. E o Wilson Leite Passos também a mesma coisa, os dois no Rio. Aí vagou para você. Aí vagou para mim. E nesse período você conseguiu fazer alguma coisa assim que você possa dizer assim, bom, eu tenho essa passagem, né, a gente tem essa passagem de ter impedido o pedágio ali na entrada da Washington Luiz, da Washington Luiz para Teresópolis. E que se não fosse uma ação parlamentar, uma ação de deputado. E com a partir do que o deputado fala em tribuna, morreu a conversa ali. O deputado, a ação dele é junto ao ministro, é junto ao presidente. Exatamente. Não adianta essa falação ali é muito bom para partido de esquerda, né? Para efeito esquerda, né? Povo o cara que faz a firula e faz a graça, mas o resultado vem no bastidor. Vanderlei, eu fui o Dornelles, muito me ajudou, mas muito mais do que pode. Ajudou muita gente, né? É muito parceiro, né? Ele tem boas e tem alguns escritos dele me elogiando que eu guardo com muito carinho. Eu fui a ele e falei, olha, ministro, o problema é o seguinte, lá em Teresópolis existe um pedágio e estão querendo fazer um outro a 11 quilômetros de distância, na entrada você sai da Washington Luiz e entra na Rio Teresópolis, estão fazendo um pedágio ali. Eu queria que o senhor me colocasse em contato com o ministro da infraestrutura, né? Da aviação. Ele pegou o telefone vermelho, na hora, falou, meu nome, que coisa, esqueci o nome do ministro. Bom, detalhe, manda ele vir aqui, eu na hora. Mostrou para eles as irregularidades, o risco que representava para a cidade, né? Exatamente. E as possíveis irregularidades que devia haver no contrato. Cheguei junto com o ministro, falei, ministro, o problema é o seguinte, se eu quisesse, eu poderia ter entrado com uma ação popular encabeçada por mim para acabar com esse pedágio, isso aí é um absurdo. Num país mais pobre, mais desorganizado do mundo, não pode acontecer uma coisa dessa. Como é que vai acontecer aqui no Brasil?
Falei, o deputado, eu não estou sabendo. Foi por o senhor não está sabendo que eu vim aqui falar com o senhor. Eu queria que o senhor interferisse nisso. Isso é um absurdo. Eu vou ver então o que eu posso fazer. Vim embora. Isso deve ter sido uma quarta ou quinta-feira. Quando foi na quarta-feira da semana seguinte, eu recebo no meu gabinete telefonema do secretário do ministro, Eliseu Padilha, eu lembrei o nome. Deputado, o senhor pode dizer ao seu povo que esse pedágio não vai ser consumado. A única coisa que eu fiquei preocupado é que Dona Climéia, minha mãe, deve ter sido muito lembrada pelos proprietários daquilo que tiveram que desmanchar. Estava praticamente pronto. Praticamente não, estava prontinho para ser inaugurado. Eu tenho fotografia minha, eu fui lá. E se esse posto de cobrança fosse instalado ali na entrada da Washington Luiz, esse contrato da CRT teria 73 irregularidades, porque teve uma audiência pública em Teresópolis, onde foi levantado que foram descobertas 72 irregularidades no contrato. E o contrato foi até o final e trocaram a tal da CRT por uma empresa pior que ela ainda, está fazendo um trabalho até inferior ao que fazia a CRT nesse processo de concessão da estrada, né? Aqui, aí você fala, mas também com o ministro lá, eu falei, pô, pior se tivesse o ministro lá e eu não o usasse. Aí seria incompetência minha. Por que você não aproveitou que tinha um ministro lá, amigo teu, e ficou de braço cruzado? Então eu fiz uso disso. E estava num partido forte também, né? Hein? Você foi eleito por um partido, você estava ali deputado, mas por um partido forte. Ah, né? Exato. Então é diferente Exatamente. de você estar no Uma partido. outra coisa, quer ver? Eu estou em casa no sábado de manhã, eu toco o telefone. Paulinho, preciso falar com você. Margarete Rose. Margarete era... Questão da PAI, né? Questão PAI. das Ela verbas toca, que vinham eu preciso falar com você. E não chegavam na conta da instituição. Dá para a gente conversar amanhã lá no escritório? O escritório era do Guaíra. Um bom escritório. Falei, tá, vamos lá. Aí cheguei, ela estava já me esperando, ela, o pai dela e mais uma outra pessoa. Paulinho, eu estou usando você, porque, Paulinho, já vai para 4 meses que eu não recebo um centavo do governo federal. Nós estamos vivendo de doações. Você pode ver isso? Eu falei, Margarete, claro que eu posso ver, eu vou lá. Quando chegou na terça-feira, eu cheguei em Brasília, meu secretário ia me buscar no aeroporto, deputado, Câmara, não, Ministério da Previdência. Fomos para o Ministério, cheguei lá e perguntei, quem é o responsável? Quem manda aqui, né? Hein? Quem manda aqui? Quem manda? Aí me apresentaram lá um fulano, eu falei, olha, eu vim aqui, me apresentei, deputado Paulo Nascimento e tal, está acontecendo isso assim, e eu quero que você resolva. Cara, deputado, fica tranquilo. Dentro em breve esse problema vai ser resolvido. Não serve, dentro em breve não serve não, doutor. O senhor não está entendendo, eu não quero dentro em breve, eu quero hoje. Ele falou, o senhor está sendo radical. Eu falei, eu estou porque o problema me faz ser assim. São 80 crianças dependendo de vocês. 4 meses que vocês não mandam dinheiro para lá. Está todo mundo vivendo de favor. Tem uma coisa, você está vendo o jornal aqui? Eu vou ali, vou ficar sentado nessa poltrona, na qual eu muito me afeiçoei, até resolver. Se não resolver, eu durmo aqui. Ia ser um escândalo. Querem fechar o ministério, não pode, porque tem um raio de um deputado lá. E não pode, ele é intocável, e não pode tocar, deixar ele quieto lá. Foi assim, Vanderlei, e fiquei. Vanderlei, não bateu 2 horas, o cara veio para mim e falou, deputado, está resolvido. O dinheiro está na conta. Aí eu peguei o telefone, toquei para a Margarete, falei, Margarete, agora é problema teu com a prefeita. Porque no certo, para a prefeitura. Né? A Previdência transfere o dinheiro para as prefeituras e as prefeituras repassam para as APAI. Porque são as prefeituras que fazem o acompanhamento da aplicação do recurso. Isso está no meu livro que minha filha fez. Margarete não só falou, não, ela escreveu e está lá no livro. A gente acompanhou isso no jornal, eu lembro de matéria nesse sentido, né? Vanderlei, outra coisa. Eu até tenho que dizer, você me permite, eu tenho que fazer um agradecimento todo especial a uma pessoa chamada Valdair Queiroz. Valdair. É claro que quando ele me entrevistava, ele batia o cone e só estava na hora para cabecear. Ele perguntava e ele mesmo respondia. E eu falava pouco. É brincadeira. Eu estou deixando você falar, não estou? É. Então tá bom.
Aí ele falou, Paulinho, eu quero falar com você, o que aconteceu? A FESO de Teresópolis tem 3 pleitos em Brasília, a Faculdade de Odontologia, Medicina Veterinária e Direito. Você tem como descolar uma? Eu falei, eu estou admirado. Ou essa turma não sabe que pela primeira vez Teresópolis tem um deputado federal, ou se sabe não estão fazendo fianete. É um Paulinho, se fosse um Paulão, mas do Paulinho, nem vai resolver nada. Tá bom, Valdair. Novamente, ministro Dornelles. Ministro, o problema é esse. Eu queria que o senhor me colocasse em contato com o ministro Paulo Renato, que ele ia viajar na semana que vem, não sabia que ia voltar. Aí eu fui. Chega lá, o doutor, o ministro, o problema é esse e tal, eu gostaria que o senhor liberasse pelo menos mais um curso, né? Uma delas. Mais uma faculdade. E Valdair, eu fui numa época boa, Valdair, Vanderlei, eu fui numa época boa, porque foi na época de votar pela reeleição de Fernando Henrique, e tudo conseguia que o deputado, até rádio, se quiser. O deputado pedia, eu fazia tudo. Aí ele chamou um secretário dele e falou, olha, eu tenho interesse em resolver esse caso aqui do deputado, talvez o que pode fazer de uma delas. No dia seguinte, o cara foi e me deu uma opção de papelzinho lá dizendo que mandou dar prioridade para a Faculdade de Odontologia. E isso foi feito. Só que tem frustração? Eu tenho frustração? Tenho. Eu tenho uma frustração muito grande com a FESO. Por quê? Eu fiz isso, telefonei para o Constantino, que era o presidente, ele foi comigo junto com o Paulo Toste, no programa de Delcio Monteiro, me elogiaram para burro. Todo mundo resolve quando a gente pede. Paulinho resolveu sem a gente pedir, e foi verdade. Eu fiz a pedido de Valdair. Valdair que me botou em contato com isso. Até hoje, eu estou esperando um agradecimento. E quer saber de uma coisa? Eles não... É o tal negócio. Se eles fizerem o seguinte, nós temos 10 quilômetros para percorrer. O Paulinho percorreu 1 metro. Pronto, eu já estava satisfeito. Mas eles nem tomaram conhecimento. É uma frustração que eu tenho, porque eu tenho os documentos lá de que fui lá, de que fui pedir e realmente consegui. Só que ela só foi concedido muitos anos depois. Por quê? Eu digo o seguinte, você quando passa no vestibular, para você fazer a inscrição, você tem que apresentar certos documentos, não tem? É a mesma coisa da faculdade. Dependeu, mas o passo principal, né? Exato. Não, mas deixa eu te falar. Aí, o que precisa? Precisa, para ela entrar em funcionamento, precisa apresentar alguns documentos. Entre eles, o mais importante, que chama-se CQ, Certificado de Quitação da Previdência Social. A FESO devia muito para a Previdência Social. E não podia. Como é que vai? Como é que o governo vai autorizar uma coisa se você está devendo ao governo? E ficou ficou alguns anos, tá certo? E só foi concedido graças ao doutor Paulo Toste, juiz Paulo Toste, que determinou que a moça com os certificados da INPS, sob pena de prisão, autorizasse a saída do CQ, e foi o que aconteceu. Tanto é que a moça telefonou para mim, eu era secretário. Paulinho, está acontecendo isso, o que eu faço? Se tu quer ser preso? Não, então faz. Mas faz o seguinte, comunica aos advogados da Previdência Social o que está acontecendo. Você vai dar o CQ porque você está sendo obrigado a dar, senão está presa. E foi assim que aconteceu muitos anos. Aí o Paulinho já não era mais deputado. Então é uma frustração? Eu tenho essa frustração porque eles nem sequer, na primeira turma, eu fui convidado por 3 pessoas, acabou que eu não fui nenhuma delas, da formação, né? Para formatura.
A FESO nem se lembrou que o tal de Paulino Nascimento existe. É uma frustração? Mas embora a FESO hoje seja essa potência que ela é resultado de empenho de muita gente que passou anônimo no processo, né? O próprio Arthur Dalmasso, o Dr. Valdir, o próprio Flávio, né, que foi aquele grande presente, todo mundo presente para a cidade, né, que foi pegar o hospital pronto, que o Valdir tinha construído junto com a ajuda do Estado e passar para a FESO para que a FESO pudesse alavancar a sua escola e a cidade fosse melhor servida, e foi melhor servida a partir do momento que a FESO assume o hospital. Mas antes disso, a Faculdade de Medicina mesmo, eu tive um depoimento uma vez de um político que presenciou em Brasília o empenho do Arthur Dalmasso e do João Smoker pela concessão, pela conquista da Faculdade de Medicina, porque naquele primeiro momento, você lembra da criação você participou da criação da FESO, tá morando aqui. Você participou da fundação da fundação da FESO e você lembra como é que foi, muito empenho, muita gente, o Constantino, o Robertão, o próprio Valdair, né, as pessoas se movimentaram ali, e quando ela existe como instituição, a prefeitura doando um terreno para a FESO, o terreno do Carga Pesada, para ela ter um patrimônio para poder se instituir como fundação, que era necessário, né? Ou seja, muita gente construiu isso. Mas foi a Brasília, eram dois deputados em Teresópolis estaduais, o Arthur Dalmasso e o João Smoker, e eles foram em Brasília para brigar por uma faculdade para Teresópolis. Né? Porque, num primeiro momento, a FESO ia ser para curso superior. Né? Era para ser o curso científico, normal, não era necessariamente o curso superior, era o que seria hoje um segundo grau, o que seria depois um segundo grau. E aí, na hora lá, tinham decidido que Friburgo ganharia a odontologia e Teresópolis ganharia a administração, um curso menor, né? E o doutor Arthur Dalmasso, com aquela empáfia dele, que ele era abusado, ele disse, não, eu quero odontologia. Então já criou uma briga com o Friburgo, né? E aí, em função dele querer odontologia, foi que veio medicina para Teresópolis. Olha que coisa fantástica. Então você não reconhecer uma ação dessa, porque isso é uma ação política de fato. Ele não queria odontologia hora nenhuma. Ele não queria que Teresópolis tivesse, já começando a faculdade, a universidade, com um curso menor. Né? Ele queria, a medicina na época era uma potência. E nós estamos falando dos anos 70, que é aquele período de centralização das universidades. Né? Os militares estavam preocupados com os estudantes, então tinham que abrir faculdade para o interior, tirar das capitais, né? Tirar do Rio, tirar de São Paulo, e tinham que mandar para a cidade interior. E surge aí as cidades universitárias. Né? E a gente teve um privilégio muito grande, se nós tivemos também esse seu privilégio de ter você e brigando por uma faculdade a mais para Teresópolis mais recentemente, lá atrás a gente teve algumas pessoas que foram fundamentais, porque se fosse o doutor Arthur Dalmasso um político medíocre, ele iria lá, tomava um cafezinho, ficava feliz com o ministro e passeia de avião, né? Esse era o que teria conquistado. E ele não, ele vai nessa briga, tanto que ele tem um relato dele, que ele fala com o Smoker, né? O Smoker era mais, eu não conheci, mas ele era mais reservado. Ele foi comigo. Mas ele era mais reservado, ele não era tão ousado ou abusado como Era sim, Vanderlei. Era também? Era sim. Então foi uma dupla boa, Brasília. Uma dupla muito boa. Foi Teresópolis muito bem representado. Arthur Dalmasso e João Smoker na mesma época. E num período interessante, que é um período onde os militares estavam mandando, né? Que aí eles foram deputados Mas deixa eu contar a minha outra frustração.